Será que eu fiz alguma coisa de errado? Isso que ele tá fazendo é errado? O que eu falo agora? Como é que eu conduzo essa conversa? Se você é pai e mãe e você já pegou pornô no celular do seu filho ou no computador dele, ou você tem medo de que isso vai acontecer um dia e não sabe como conduzir essa conversa, o que falar, como conversar, fica nesse vídeo que eu vou ajudar você. Antes da gente ir direto ao ponto de como fazer, eu quero primeiro colocar aqui uma lista de o que você precisa evitar. Primeiro e o mais importante, evite dar bronca, porque aquela pessoa, aquela criança, não sabe que aquilo é de fato errado ou o que de fato aquilo é. Pensa aqui comigo, como é que você aprendeu sobre pornô? Foi pela sua mãe? Foi pelo seu pai? Com certeza não foi, né? Pode ter sido na escola, com um amiguinho, conversas e tudo mais. E aí você começou a ter contato com esse mundo. Está acontecendo exatamente a mesma coisa com o seu filho. Então, o que eu quero te trazer aqui para essa oportunidade na sua vida? Isso aqui é uma super oportunidade de conexão com seu filho, com a sua filha. Evite ficar interrogando, fazendo perguntas de uma forma pejorativa, de que vai fazer com que a criança ela se sinta como se ela estivesse fazendo uma coisa errada. Evite fingir que você não viu que aquilo aconteceu. Você viu, aconteceu e precisa ter uma conversa. Sabe por quê? Porque nenhuma dessas coisas vai proteger o seu filho. Tudo isso só vai ensinar uma coisa pra eles: que esse assunto é vergonhoso e da próxima vez que acontecer, é melhor que se esconda de você pra não levar bronca, pra não ser visto com os maus olhos. E isso é o oposto do que a gente quer. A gente quer que a criança, que o adolescente, ele possa conversar sobre isso com você. Porque, assim, melhor você falando sobre isso com seu filho, com a sua filha, do que ele aprendendo de qualquer jeito lá fora, né? A primeira coisa que você vai fazer não é explicar nada. A primeira coisa que você vai fazer é entender o que aquilo significou para aquela criança ou para aquele adolescente. Algumas perguntas, elas abrem um espaço para que você possa desenvolver essa conversa. Então, você vai chegar no seu filho, vai falar assim: olha, a gente pode conversar sobre uma coisa, né? Pergunta, joga isso pra ele. A gente pode conversar sobre uma coisa que aconteceu e tudo mais? Aí você vai pegar o computador, e aí você vai pegar o celular, e aí você vai começar a fazer essas perguntas para você entender. Eu quero abrir um parênteses de que, assim, na minha opinião, como profissional da saúde, como psicóloga, é que se o seu filho ele é menor de idade, sim, ele precisa ter a privacidade dele, ele precisa ter o espaço dele. Só que quando a gente fala sobre internet, quando a gente fala sobre celular, sobre computador, a gente tá dando na mão dessas crianças um mundo que é sem regras. Que, assim, você pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa e você praticamente não é punido por causa disso. Então, eu sou, sim, super a favor de que menores de idade precisam ter esta avaliação dos pais e precisam ter esse tipo de controle. Tanto que muitas ferramentas, né? O Instagram, o TikTok, a própria plataforma aqui do YouTube, eles colocam esse tipo de proteção para os pais terem acesso e controle aos conteúdos que os filhos estão consumindo nas redes sociais. Então, se você é pai e mãe e você tem esse controle, parabéns. É isso, porque criança é criança. Depois que faz 18 anos, aí já é outros 500, sabe? Aí a pessoa ela já vai poder responder por ela mesma. Enquanto é menor de idade, é uma questão da gente poder proteger as nossas crianças, até mesmo delas mesmas. Então, claro, deixando bem claro por que isso acontece, explicando e tudo mais, para que elas possam entender. É claro que elas não vão gostar, porque elas são crianças, mas quando elas forem adultas, elas vão começar a entender melhor. Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas que você pode começar fazendo para entender a situação como ela tá. Como é que você chegou nesse vídeo? Foi alguém que te mostrou? Você foi procurar? Você já tinha visto algo assim antes em algum lugar? O que você acha que tá acontecendo ali? Essas perguntas, elas não são interrogatório, elas são formas de escuta. É muito importante que a gente deixe que a criança e o adolescente, ele sinta que tá à vontade dele poder responder isso pra você. E elas importam porque crianças, elas chegam no caminho do pornô de formas muito diferentes. Bem pela curiosidade natural da idade, influência de colegas, a exposição precoce a tipos de conteúdos similares, solidão, ansiedade e às vezes até por terem vivido experiências traumáticas em suas vidas. Nunca presuma que aquilo foi apenas curiosidade. Investigue por onde que tá vindo isso, quais são
os caminhos que isso vem a aparecer. Vale também você observar alguns tipos de comportamento que pode estar vindo junto com esse episódio, como comportamento hipersexualizados, exposição às redes sociais, masturbação compulsória, mudanças de humor, impulsividade. Isso foi um episódio isolado ou isso tá sendo um padrão que vem se repetindo? Porque essa diferença, ela muda como é que vai ser a conduta e como é que vai ser o tratamento depois da conversa. Tá, aluna, beleza, investiguei, já entendi de onde veio, o que aconteceu, mas ela vai querer saber o que é aquilo. Eu vou precisar explicar o que é aquilo. Então, como é que eu explico e como é que eu explico pornô pro meu filho? Se for muito criança, de uma forma muito precoce, o cérebro, ele não tem maturidade suficiente pra criticar o que é a pornografia. E aí que tá o problema, porque sem esse senso de crítica, a pornografia, ela acaba se tornando uma aula de educação sexual. Só que aulas baseadas em violência, baseada em exagero, em ausência de vínculo, em corpos que não existem, tamanhos que são extremamente desproporcional com a realidade. Quantas vezes você acreditou, por exemplo, de que você, mulher, tinha que toda vez que você chegasse num orgasmo, você tinha que ter um squirt. Só que isso não acontece com toda mulher. Ou um homem que acha que o órgão genital dele não tem o tamanho que deveria ter, mas é um órgão genital super ok. Então também acaba gerando essa porção da imagem do que é uma imagem real. E é por isso que é importante a gente dar educação sexual de uma forma simples para as crianças, dentro da linguagem delas. Lembra de que pornografia não é educação sexual. Pornografia é um conto, é uma história inventada para adultos, obviamente. Então a gente precisa deixar isso bem claro para crianças. E que não é real, de que na vida real é totalmente diferente do que está acontecendo ali. Ela não representa relacionamentos reais, ela não representa intimidade, ela não fala sobre consentimento ou sobre afeto. Então, quando a gente fala sobre ter relações sexuais na vida real, ela vem de um lugar totalmente diferente do que é na pornografia. E aqui é muito importante você abrir espaço para a criança poder falar o que ela viu, o que ela entendeu, o que ela interpretou e como é que ela se sentiu com aquilo, sem vergonha e sem punir ela por fazer aquilo. Porque uma coisa é certa, se a criança, ela sente o julgamento, ela vai esconder de você. E aí ela vai fazer por trás e vai ser muito pior, porque ela não vai ter referência sobre como é que eu posso fazer isso de uma forma que eu possa me proteger, ou que eu possa entender e separar o que é realidade e o que é completa fantasia. Só quero que você reflita o seguinte ponto: a sua vida inicial sexual, ela foi boa pra você ou ela foi extremamente traumática? E foi porque você teve apoio da sua mãe, apoio do seu pai, entendimento sobre o que era ter uma relação ali? Ou foi porque você aprendeu sozinha ou aprendeu sozinho com a ajuda dos seus colegas, dos seus amigos, até mesmo de consumo de conteúdos adultos? Pensa sobre isso, o quanto isso foi traumático pra você e o quanto que isso pode ser traumático pros seus filhos. Esse aqui não é um momento de dar bronca, esse é o momento de vocês se aproximarem dos seus filhos. Isso significa ter conversas concretas dentro da casa de vocês. Como, por exemplo, não é só sobre conversar daquele episódio e acabou. Não, é você ter conversas contínuas, não uma conversa única, sabe? Sobre sexualidade, sobre o que é consentimento, sobre privacidade, sobre limites, sobre o que são fantasias, sobre o que não são fantasias. E colocando aqui mais uma vez a revisão da supervisão de telas. Construa novos combinados com a criança e não imponha nada. Conversa. Claro de que, lembrando de que vocês são os pais, ela não domina a situação, quem domina a situação é você, mas convida elas a terem esse diálogo, porque vocês ensinando elas sobre construção de combinados, isso vai ser algo muito positivo para elas construírem vínculos com outras pessoas. E lembra de que se esse aqui é um combinado, se esse combinado ele for quebrado, vai haver consequências. E você, como pai e mãe, vai escolher qual é a consequência apropriada para o seu filho. Separe a sua história da história dos seus filhos. Você vê que várias vezes nesse vídeo eu trago vocês para refletirem como é que foi a primeira vez de vocês, como vocês entenderam, aprenderam sobre sexo e sexualidade. E assim, talvez isso seja um trauma ou um tabuzaço para você hoje. Eu te convido a quebrar isso dentro de você para que você possa levar para o seu filho algo menos traumático do que você recebeu. Esse assunto todo, ele não precisa ser algo, meu Deus do céu, e agora? Ferrou, o que eu vou fazer? Meu filho, minha filha... Ai, meu Deus, isso é tão errado de estar acontecendo. Isso não é errado de estar acontecendo. Isso é curiosidade, isso é normal, isso é humano. É muito comum a gente interpretar os comportamentos dos nossos filhos
com base na nossa própria história e as nossas próprias experiências, os medos e os traumas, e isso pode levar a gente a ter conclusões muito precipitadas sobre como agir e o que fazer. Vale lembrar também que a escola ela precisa ser uma aliada com isso. Pergunta se ela oferece aulas de educação sexuais que são baseadas em evidências, com profissionais que são qualificados. Claro que isso não substitui a função e as conversas de pais e mães, porque isso é muito importante, mas a escola é um centro que o seu filho passa a maior parte do tempo. Então é muito importante que ela venha para somar. Você pegar o seu filho ou sua filha assistindo pornô não é o problema principal. A pergunta não é como é que eu faço parar isso, porque você não vai conseguir parar isso. Porque em algum momento da vida dessa criança, ela vai se tornar adolescente e ela vai procurar esse tipo de conteúdo. Talvez não. Também existem muitas formas de a gente expressar os nossos desejos e o nosso erotismo. Mas a pergunta que fica aqui agora é: o que essa criança tá buscando ou tentando entender que está fazendo ela consumir esse tipo de conteúdo? Essa pergunta, ela vai definir como é que você vai prosseguir com os próximos passos, seja na sua casa, seja procurando um profissional, para que você possa entender melhor e também para que o seu filho ele possa entender melhor. Se você já viveu isso, quero que você comente e compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Como foi pra você, como você conduziu a situação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo porque ela pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber sempre o meu conteúdo. Nos vemos no próximo.